Estamos de volta. A nossa produção foi às ruas para falar com as pessoas e tentar ajudá-las a entender este cenário. Meu nome é Eric, eu sou estudante e eu queria saber, com o tamanho do território do Brasil, a modernização pode causar desemprego no campo? Bom, este foi um tema sempre muito tratado na agricultura brasileira, quando ainda o papel dessa agricultura era liberar mão de obra para a vida urbana. Mas o que tem lhe parecido este problema da agricultura e do emprego? Na verdade é o seguinte, quando o senhor olhar somente a chamada agricultura de commodities, chamada agricultura de escala, essa agricultura de grãos, de cana, hoje você, eucalipto, por exemplo, mesmo pino, o senhor colhe praticamente com máquinas. Essa agricultura de commodities, literalmente, ela reduz mesmo. Se eu pegar 2002 contra 2011, se eu perdemos alguma coisa em torno de 4 milhões de pessoas que trabalhavam nessa agricultura no Brasil, que é uma coisa imensa. Claro. Mas nós temos que ter claro que nós não construímos uma outra que emprega, que é a agricultura, que eles chamam de agricultura adensada, café de qualidade, frutas. Nós não temos proporcionalmente ao tamanho da agricultura brasileira um desenvolvimento consistente desse tipo de agricultura que emprega muito. Claro, a laranja emprega muito. Emprega muito. Muito na colheita. A cana também emprega ainda na colheita. Mas vai mecanizar, né? E tem que ser mecanizado, porque a colheita não é uma atividade que a gente receba com satisfação quando vê a situação do boia fria. Na verdade, a colheita de cana não é uma atividade lúdica, mas é uma questão importante. Nós temos que tomar cuidado com esse processo, porque nós temos agricultores, por exemplo, das regiões do Vale Jequitinhonha, Chapada Diamantina Baiana, que vêm ainda colher cana em São Paulo. Claro. Claro. Ainda a agricultura é uma boa fonte de emprego, não é verdade? Exatamente. Nossa segunda questão. Olá, meu nome é Paula, eu sou produtora. Professor, o novo Código Florestal que nós vimos no programa passado, ele vai representar uma nova era para a agricultura brasileira? Acho que sim. Esta lei trará para nós um conjunto grande de modificações e pode introduzir e estimular novas tecnologias, a produtividade. Pode ter também aspectos negativos. Ela está em discussão e está num momento muito difícil. Dr. Sidney, qual é o seu pensamento em torno de regulamentação e códigos para a área florestal brasileira? Muito importante ter claro que, na verdade, ela é uma mudança necessária. Nós temos um problema de dificuldades jurídicas no campo muito importantes. O Código Florestal de 65, na sua versão original, ele não falava em 20% das propriedades, falava em 20% das florestas existentes. Quer dizer, o senhor deveria manter legalmente 20% das florestas que o senhor tinha na propriedade. O senhor tinha propriedade de 100 hectares, tinha 20 de floresta, o senhor tinha que manter, segundo essa lei, 4. Claro. E não 20, como está hoje. Claro. Essa legislação foi mudada em 2001, com a medida provisória 216667, e essa medida provisória, além de separar a APP, a Área de Proteção Permanente, de dentro da reserva legal, ainda exigiu 20% das propriedades. O que acontece? Isso criou um problema sério nas áreas de colonização antiga, como São Paulo. Claro. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina para baixo, mesmo o Triângulo Mineiro, sul de Minas. Nessas regiões, se o senhor olhar a legislação original, nós temos pouco, o Código Florestal impacta muito, né, por isso que se fez a mudança, para reconhecer esse direito adquirido, porque direito adquirido é um direito que não se pode contestar, senão tem problemas judiciais, o senhor sabe disso, vai até o Supremo. Claro, tornaria a grande maioria dos agricultores homens que estivessem à margem da lei. Em São Paulo, para você ter uma base, se o senhor aplicar o Código 65, nós perderíamos 3,7 milhões de hectares. O senhor tem uma ideia do que é isso? Nós teremos 5,5 milhões de hectares de cana. Toda a cana paulista é 5 milhões e meio de hectares. Toda a área agropecuária paulista é 18 milhões de hectares. É impraticável voltar para a mata nativa 3,7 milhões de hectares. E outro detalhe, o senhor sabia que São Paulo, a área de vegetação nativa cresce em São Paulo? São Paulo não tem mais fronteira agrícola a expandir. 18 milhões de hectares em 1970. Nós tínhamos 18 milhões de hectares, 13 mais ou menos de pastagens, 5 de lavouras. O que cresceu foi, aumentou-se as lavouras, reduzindo as pastagens. Cana hoje é 5,5 milhões. Hoje nós temos mais ou menos 8 milhões de hectares de pastagem e 10 milhões de lavouras. E isso, crescemos 150 mil hectares de vegetação nativa. Se aprovado da forma como veio para a Câmara aquele código, em São Paulo nós vamos ter um aumento de vegetação nativa da ordem de 300 mil hectares. Mas a questão crucial é que nós temos um código para o Brasil todo que é muito diferente. Claro. Nós tínhamos um código por bioma. Por que não um código para Caatinga, que hoje é a área que mais degrada, mais do que a Amazônia?
aquelas carvoarias que dão, na verdade está por trás de toda a indústria siderúrgica, uma questão séria na Caatinga. Tem um problema na floresta, e na floresta tem uma coisa séria que ninguém discute, que é, o senhor tem a floresta nativa. Daí a questão do ganho patrimonial. O cara entra lá, derruba a floresta e tem um ganho patrimonial que hoje na fronteira é maior do que o ganho dele como produtor. Isso é muito. Toda a renda, todo o ganho patrimonial que eu estudei para a Amazônia esses tempos atrás, é 5 vezes superior a toda a produção agropecuária do mesmo espaço. Quer dizer, as condições são muito distintas. Querer resolver isso tudo numa lei só é impossível. Melhor seria ter um código por bioma. Exatamente. Uma regulamentação para cada tipo de bioma ou para cada bioma nacional, de maneira a otimizar a preservação. Exatamente. O senhor pega lá, qual é o debate na Câmara? Aquela emenda 64. Quem está patrocinando ela? São os gaúchos e os caras que têm café e topo de morro. Basicamente, o senhor pensa bem se o senhor não tiver APP de várzea no arroz gaúcho, que é praticamente todo o arroz produzido no Brasil. É complicadíssimo. Precisaria ter uma visão um pouco melhor disso. A próxima questão, por favor. Meu nome é Gisele e eu gostaria de fazer uma pergunta. Professor, se o mundo, como dizem, é globalizado, como é que ficam as pequenas propriedades? O agricultor que não se modernizar pode acabar? É um problema o pequeno proprietário diante disso tudo, não é? Como é que o senhor vê essa agricultura com o pequeno proprietário? Ele ganha, ele perde, ele terá que fazer modificações? Como ele fica nisso? Se ele está na agricultura de escala, na agricultura de commodities, que tratoriza, sim, realmente vai ter impactos. Lembrem que em 54, José de Castro escreveu Geografia da Fome, o grande brasileiro José de Castro. Ele falava que o Texas dos Belts não era o maior estado agrícola americano, mas a Califórnia das frutas olerícolas. E nós não fizemos essa agricultura adensada, essa agricultura de qualidade no Brasil. O Vale do Ribeira, por exemplo, tem o dobro da renda por hectare do que ocorre em Ribeirão Preto com cana. Agora, o que explica Ribeirão Preto ser grande? A agroindústria de Ribeirão que multiplica a renda. Então, na verdade, esta outra agricultura nós não construímos no Brasil. No Vale do Ribeira, qual seria a agricultura? Banana. Banana. 54 mil hectares de banana tem o Vale do Ribeira. E isso traz um rendimento expressivo ao hectare? 8 mil reais por hectare. 8 mil reais. E no caso da cana é 4 mil reais por hectare. É metade. Agora, qual a questão? O senhor falou do impacto, que é a pergunta. A questão do impacto, basicamente, se o cara está na agricultura de escala, não vai ter jeito. Ele vai ter que mecanizar porque os custos são decrescentes, né? À medida que o senhor mecaniza, o senhor aumenta a eficiência de máquina. O senhor tem que trocar máquinas e o senhor resolve. Agora, na outra agricultura que nós não construímos, o senhor podia ser mais intensivo em trabalho. Claro. O que de fato me parece vai acontecer é a necessidade da terceirização das atividades mecanizadas no caso da agricultura brasileira. Mas este assunto nós vamos deixar para um próximo programa, porque de fato o nosso tempo acabou limitando e não pudemos conversar um pouco sobre isso no dia de hoje. Bem, o Cifras e Safras fica por aqui. Queremos agradecer a participação do Dr. José Sidney Gonçalves, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, o IEA. Novamente agradecemos a sua audiência e a sua companhia. Não se esqueça, se você quiser participar do nosso programa com sugestões, dúvidas ou críticas, entre no nosso site, o www.cifrasesafras.com.br. Sua participação, além de bem-vinda, é muito importante para nós. Até o próximo Cifras e Safras.